Bom, então eu vou falar uma frase padrão aqui que agora vai começar a ser muito comum, que todo mundo que está nessa gravação concorda em ceder os direitos de imagem e de áudio, né? Então quem falar aqui, quem deixar a câmera aberta, está concordando com esses termos, tá bom, pessoal? Mas, enfim, é uma conversa bem descontraída, bem tranquila, tá? Não precisam ficar tensos. Eu preparei aqui para vocês uma visão das ADNPs, que são as nossas, vou até pular já para cá, ó, que são as nossas atividades didáticas não presenciais. Tá? Então, eu vou pedir para quem tiver com o microfone aberto para deixar ele fechado nesse momento, aí depois a gente abre para perguntas, tá? Só para não ficar com um zunido aqui, tá? Então vamos lá. Essas atividades, essa apresentação que eu vou fazer para vocês, ela é uma das nossas conversas com a coordenação. E a ideia aqui é passar a visão das ADNPs para vocês, alunos, tá? Então, eu convidei vários professores para participarem, porque, para o lado dos professores, esse nosso novo regulamento, resolução, na verdade, das ADNPs, ela é muito burocrática para o professor, tá? Então, ela envolve muitas etapas, ela tem ali uma carga bastante grande. Então, a apresentação que eu montei para vocês, ela é muito direta ao ponto, ela é bem específica, não tem... Eu sei que vocês vão ter dúvidas, mas, assim, não se compara às dúvidas que os professores estão tendo. Então, está gerando muito mais perguntas na parte dos professores, tá? Então, eu vou passar uma visão geral para vocês também do que o professor vai fazer para poder ofertar uma disciplina, né? E vocês vão entender um pouco melhor. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou apresentar tudo que eu preparei, que são 20 slides, tá? Mas eu não vou demorar. E aí se vocês forem tendo perguntas, vocês podem ou escrever no chat ou guardar as perguntas para fazer na hora que eu abrir para vocês perguntarem, tá? O que vocês acharem melhor. Se alguém tiver vergonha de fazer pergunta ou não quiser gravar a própria voz aqui no vídeo, né, ou não quiser aparecer, depois eu vou passar um formulário para as dúvidas que tiverem ficado, tá? Então, daí vocês preencham no formulário depois, tá? Mas seria muito bom conversar aqui, que eu acho que é o objetivo do vídeo ao vivo, né? Então, vamos lá, vamos falar das atividades didáticas não presenciais na visão do aluno, tá? Então, eu fui falando para vocês lá no grupo do WhatsApp, quem participa no grupo do WhatsApp para alunos de Sistel, sabe que estava tendo toda essa movimentação para se decidir o que vai ser feito com as aulas que estão paradas, né? E como que a gente voltaria. Então, o Conselho de Graduação e Educação Profissional, que é o COGEP, está aqui em cima, ele é o órgão responsável por operacionalizar como essas atividades vão ser feitas, tá? E a operacionalização foi feita por meio dessa resolução 19/2020, que foi aprovada na última sexta-feira, e está disponível nesse link que está ali embaixo, tá? Depois eu vou passar a apresentação para vocês, mas esse é um link que eu já mandei para vocês por e-mail e lá no grupo também, tá? Então vocês já têm como ter conhecimento desse documento aí, tá? O documento trata da operacionalização e a gente vai agora desmembrar partes que são de interesse dos alunos, tá? Então, começando um pouco em ordem, mas depois eu vou pular um pouco essa ordem. A gente tem lá os artigos iniciais explicando o que o documento vai apresentar para a gente. Tá? Então, tanto para o professor, quanto para o aluno, quanto para a diretoria de graduação, todo mundo encontra respostas nesse documento, e algumas vezes fica até com mais dúvidas, porque tem questões um pouco ambíguas. Vocês vão ver comigo que tem questões que não têm uma resposta muito clara. Tá? Mas isso é a questão que a gente está resolvendo. O artigo 4º, ele define o que são as ADNPs, que é aquela sigla que eu já falei, atividades didáticas não presenciais, e ele deixa claro, pessoal, que não há nenhuma proposta de retorno presencial por enquanto, tá? Então, em nenhum momento aqui, o que eu falar para vocês, em nenhum momento interpretem como retorno presencial, tá? Ninguém está falando sobre isso por enquanto, né? Então, a gente não tem informação nenhuma sobre isso. Qualquer retorno que eu citar aqui é o retorno online, tá? Então, tudo que a gente falar aqui hoje é online. Bom, o período que as ADNPs vão funcionar começa no dia 3 de agosto e termina no dia 6 de novembro, tá?
Isso não significa que a gente vai ter aulas começando nesse primeiro dia e terminando naquele último dia. Um professor, ele pode decidir que vai dar só um mês de aula. Tá? E ele especifica um calendário dentro desse período aí, tá? E esse calendário vai ser proposto se ele for aprovado, tanto por vocês quanto pelo colegiado de curso. Isso daí vai poder ser implementado em um mês, tá? Então tem esses detalhes, tá? Não é um calendário normal, tradicional, como a gente está acostumado a ver. É um calendário um pouco diferente, tá? Vamos para o artigo 5º aqui, que é um artigo que é bastante interessante. Ó. Só poderão ser propostas atividades desse tipo, a DNP, para as disciplinas passíveis de terem a totalização de sua carga horária concluída com a DNP. Então, quer dizer, se alguém entrar em ADNP, se algum professor propuser a DNP e for aprovado, tá, quer dizer que ele tem condições de ir até o último dia de aula, tá, em ADNP. Ele vai fazer todas as avaliações, tudo completo, e vai poder lançar lá no diário de classe tudo que foi feito. Tá? Se ele não puder ir até o final, ele nem vai ter a ADNP dele aprovada. Tá? Então, aquelas disciplinas que dependem de laboratório, por exemplo, não tem como continuar. Tá? Então, essas já ficam automaticamente descartadas. Porém, se eu tenho uma disciplina que depende de laboratório, mas depende de um software simulador, alguma coisa do tipo, que eu posso pedir para os alunos instalar, e eles instalam em casa e eu faço a minha aula com esse simulador, aí tudo bem. Tá? É uma aula prática que tem como continuar. Tá? Então, tem esses pequenos detalhes aí que são importantes. Né? Aí ali o parágrafo primeiro fala, as ADNPs poderão ser desenvolvidas nesse primeiro momento em um período conforme planejamento próprio, tá? Então é o que eu falei, ele pode ser um período dentro dessas datas que estão aí, mas ele pode ser um período menor do que esse período total, tá? Então isso vocês vão perceber que pode acontecer em algumas disciplinas. Bom, beleza, esse daqui eu já comentei. Ok. Então, isso significa que as ADNPs, elas não vão abrir um novo semestre, elas vão ser uma continuidade do semestre 2020/1. Tá? Então, lá atrás a gente teve 2 semanas de aula presencial, 2 semanas de aulas remotas. Né? Nem todas as disciplinas tiveram essas 2 semanas de aula remota. Né? Então, a gente vai continuar agora com as ADNPs de onde a gente parou lá atrás. Tá? Então, a gente continua o semestre 2020/1. Isso é importante de ser frisado. Né? Não é possível se matricular em novas turmas. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho lá, vamos pegar a matemática aplicada, que é uma disciplina lá do primeiro semestre, que tem 2 turmas. Né? Se eu estou matriculado na turma N11, tá? E a N11, por exemplo, ela não puder ser ofertada, mas a E01, que é a turma especial, puder, os alunos da N11 não podem pedir para trocar para E01, tá? Então, não pode trocar de turma. Então, isso significa que também vocês não podem solicitar trocar de turma para turmas de outros cursos que eventualmente tenham disciplinas parecidas, tá? Então, as matrículas não são mexidas. É possível não aderir à ADNP, tá? Então, se vocês, alunos, não aderirem a uma ADNP proposta por um professor, a matrícula de vocês permanece como está, tá? Por quê? Porque vocês vão ter a garantia de que vocês vão cursar essa disciplina presencialmente quando a gente voltar para o retorno presencial, tá? Então, o que vai acontecer? E essa é uma situação bem importante de deixar claro, tá? Se eu tenho uma turma com 10 alunos e um dos alunos decide que não vai fazer a DNP, todos os outros 9 vão fazer, mas um aluno não vai, o professor vai prosseguir com a DNP até o fim, até lá em novembro, com os 9 alunos que aceitaram, e depois o professor vai ter que dar aula para esse um aluno, de forma presencial, o aluno que ficou para trás, de forma presencial, tá? De todo o conteúdo que foi dado no ADNP. Tá? Então, esse é um parágrafo muito, que eu diria que é polêmico porque gerou muita discussão. Né?
Se sobrar alguém para trás, ele tem a garantia de que ele vai poder fazer quando a gente voltar para o presencial. Beleza. Outro artigo aqui, artigo 6. Os colegiados de curso poderão aprovar o desenvolvimento de ADNPs em até 50% das disciplinas previstas na matriz curricular por período do curso. Tá? Então, o que significa isso? Os professores, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o fluxo das etapas que vão ser feitas agora, nesses próximos dias, que são importantes para vocês. Tá? Mas o professor, ele pode querer ofertar a DNP ou não. Vamos supor que os professores lá do terceiro período, todos decidiram que vão ofertar a DNPs, tá? Aí eles vão fazer uma consulta com vocês, alunos, e digamos que eles consigam o número mínimo necessário para todas as turmas serem aprovadas. Tá? O colegiado de curso só vai poder aprovar 50% das turmas do terceiro período. Tá? Essa é uma regra que está na nossa resolução. A gente não vai poder ofertar 100% das disciplinas de um período. No máximo, a gente vai poder ofertar 50%. Existe uma exceção que envolve os formandos. Tá? Então, quando se trata dos formandos, aí sim a gente pode abrir mais turmas, tá? Para facilitar que os formandos terminem o curso. Tá? Tá. As disciplinas de caráter optativo ou eletivo não entram nessa conta, tá? Então, elas não contam ali, não contabilizam os 50%, elas podem ser ofertadas. As disciplinas que já foram iniciadas, tá? Tudo que eu falo aqui é o que já começou do semestre 2020/1. Não vai se abrir nenhuma turma nova, beleza? Parágrafo único. Os colegiados de curso deverão incentivar e priorizar disciplinas que atendam aos formandos do curso. Bom, eu coloquei esse grifo aqui, né, nessa parte aqui de baixo, porque a gente ainda não sabe exatamente como é a priorização dos formandos, tá? Mas eu vou fazer um trabalho depois com quem está prestes a se formar e eu vou tentar identificar quais são as disciplinas que essas pessoas precisam concluir. E aí eu vou tentar levar isso para o colegiado e a gente vai tentar aprovar, tá? Porque não fica claro o que pode ser considerado um aluno formando para efeito das ADNPs, né? Supondo, por exemplo, eu sei que a Adriana é formanda, né? Digamos que a Adriana esteja devendo uma disciplina lá do segundo período, né? Em teoria, geralmente, a gente vai ter poucos formandos numa disciplina do segundo período, mas eu vou ter que ofertar ela para poder ajudar a Adriana, eu posso fazer isso? Então, essa é uma grande dúvida que a gente vai ter que descobrir ainda, que vai ser relevante para o colegiado, tá? Então, tem esses pequenos detalhes aí que ainda são um pouco confusos. Então, o colegiado vai definir quais critérios ele vai usar para cortar algumas disciplinas, se passar de 50%, tá? O que eu acho que naturalmente vai acontecer a gente vai olhar a gente vai tentar priorizar as turmas maiores, né, atender o máximo de alunos possível. Claro, priorizar os formandos, mas eles já têm um artigo específico para eles, né? Mas, assim, essa não é uma decisão minha, estou falando o que eu acho, tá? Tenho colegas do colegiado que estão aqui nessa nossa reunião, né? E isso vai ser decidido só no dia 18, quando a gente se reunir para definir quais vão ser aprovadas ou não, tá? E se a gente vai precisar cortar disciplinas ou não, pode ser que nem chegue a 50%, tá? Então, já fica o aviso para os formandos que eu vou entrar em contato, tá? Ou mantenham um contato frequente comigo para a gente identificar o que vocês precisam, tá bom? Vamos lá. Mais um artigo aqui, artigo 7º. O que cabe ao docente e vai envolver vocês? Caberá ao docente que decidir propor a DNP para sua disciplina, turma, né? Desenvolver um planejamento para as atividades. Então, existe um modelo que o professor vai preencher, que é o que ele pretende fazer no período e qual vai ser o período que ele vai ofertar a disciplina dele. Tá? Então, ele vai colocar lá, vou dar aula de camada de rede nas semanas tais, vou dar aula de camada de transporte nas semanas seguintes, as atividades que vão ser feitas vão ser essas, eu vou usar o Moodle ou eu vou usar o Google Classroom, eu vou detalhar todo esse planejamento, tá? Como professor, e vou enviar esse planejamento para os alunos da minha disciplina, tá?
Tem mais coisa ali. Tá, então, os alunos vão tomar conhecimento desse planejamento de atividades do professor. Nessa mesma etapa, o professor também vai realizar uma consulta aos alunos que vão aceitar ou não a oferta daquela disciplina em ADNP de acordo com o planejamento que o professor fez, e vai também coletar informações de necessidades que esses alunos podem ter para poder continuar fazendo as aulas, né? Então, por exemplo, quem vai fazer aula de protocolos de roteamento lá com o Kleber, supondo, né, vai precisar de um computador, não vai conseguir fazer a aula, né, e rodar o simulador num tablet, né? E se a pessoa não tem condições de ter um computador, o que ela faz? Então, a ideia é que a universidade vai tentar ajudar as pessoas que precisam, tá? Tentar, porque tem ali tem uma situação ligada a esse auxílio que vai ser dado para os alunos também, tá? Então, beleza. É importante deixar claro que é opcional para o professor decidir se ele vai propor a DNP ou não, ele pode decidir que não, tá? É opcional a vocês, alunos, aceitarem ou não participar das ADNPs, tá? Então, isso tudo tem que ficar bem claro, é opcional para os dois lados, tá? E vocês vão ter que responder um questionário por disciplina que vocês estão matriculados. Vocês vão repetir muitas informações nos questionários, tá? É normal. Então, não se assustem, tá? Se vocês têm interesse em fazer as ADNPs, ou mesmo que não tenham interesse e queiram responder, né? Respondam por completo o formulário, tá? Coloquem lá todas as informações, mesmo que elas tenham que ser repetidas para cada professor. É normal, tá? Porque cada professor tem que estar munido das respostas que ele receber de todos os alunos da turma dele para poder entregar para mim e para o colegiado, tá? Faz parte do documento, ok? Beleza. Mais um artigo aqui, ó. Caberá aos estudantes implicados pela proposta de ADNP analisar a proposta do docente, definir o seu interesse e a sua possibilidade de participação, então condições materiais, ambientais, emocionais, tudo isso está envolvido, e responder ao levantamento realizado pelo docente, concordando ou não com a proposta, assim como apontando eventuais demandas que apresente para frequentar a mesma em até 5 dias corridos do recebimento do mesmo, tá? Então, olha só, mesmo que você decida que não quer fazer a DNP, é importante responder, porque quando você não responde, claro, automaticamente a gente vai assumir que você está discordando da DNP, é isso que a resolução fala, né? Mas se você responder para o professor, ele já sabe que você não quer, então ele já consegue dar encaminhamento para o processo dele, né? Então, eu peço para quem, mesmo aqueles que decidirem que não vão fazer a DNP, respondam, porque é importante para a gente essa resposta de vocês nesse momento, tá? Vamos lá. Analisar vários aspectos, né? Então, vocês vão analisar a proposta do professor e o que ele vai usar, vão definir se vocês têm interesse e possibilidade de participar na aula, né? E vão responder o levantamento em até 5 dias úteis, tá? Então, é muito importante, pessoal, não percam o prazo dos 5 dias úteis, né? Porque se vocês querem fazer a DNP, mas vocês demorarem 6 dias para responderem o professor, vocês estão automaticamente discordando, né? E corre o risco da disciplina não ser ofertada por vocês estarem discordando. Então, prestem atenção nesse prazo, tá? Muito bem. Isso daqui é a continuação do artigo 8, tá? Artigo 8º, né? Então, o parágrafo 1º do artigo 8º fala: caso responda ao levantamento discordando da proposta, o aluno tem o direito de frequentar a disciplina em caráter presencial quando a gente voltar para as atividades presenciais, tá? Então, isso aí está garantido para vocês. Segundo, ao frequentar a ADNP, caso o estudante deseja, ele tem o direito de cancelar a participação na ADNP, tá? Deixa eu ver se tem o período aqui. Bom, eu acho que na resolução não aparece o período, o tempo que vai ter para cancelar, ou aparece, não tenho certeza agora, mas são 2 semanas, tá? É o que se fala, são 2 semanas. Depois de iniciadas as aulas ADNP, os alunos ainda podem desistir da disciplina, tá?
Como que vai fazer isso? Oficializa por e-mail, correspondência eletrônica, ao professor. Ah, tá aqui a informação das 2 semanas, né? Desculpa, pessoal. Tô atrapalhado. Tá ali a informação. Então, são 2 semanas, beleza? Por e-mail para o professor. Terceiro, caso o estudante responda concordando com a proposta, mas apontando que lhe faltam condições de acesso a equipamentos ou sinal de internet, esse deverá assinalar em formulário próprio. Então, na pesquisa que os professores vão mandar para vocês, vai ter uma pergunta sobre isso. Aliás, várias, tá? E daí cabe ao TFPR buscar suprir essa necessidade, se assim for demandado pelo aluno. Tá? Então, vocês podem pedir esse auxílio para o TFPR. E daí ela vai tentar ajudar vocês. Tá? O quarto parágrafo aqui fala o seguinte: os alunos que não responderem ao levantamento, né, estão automaticamente são considerados discordantes da proposta da ADNP. Né? Mas eles ainda têm o direito de cursar a disciplina quando a gente voltar para o presencial. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro. Vocês têm esse direito de fazer a disciplina quando voltar para o presencial. Beleza? Tem mais um, se eu não me engano, é o último. O aluno que frequentar a DNP e reprovar na disciplina, esse não vai ter o direito de frequentar a mesma presencialmente, tá? Então, vocês só não vão ter o direito de frequentar presencialmente se vocês fizerem a DNP e reprovar, tá? Eu sei que pode ser que tenha várias questões ligadas a isso, né? Ou porquê de algumas regras desse tipo, né? Mas isso é muito normal quando vai para uma comissão fazer a votação, né? Então, alguém propõe uma mudança, eles fazem uma votação, são aquelas reuniões que eu mandei para vocês, o link, né? São reuniões muito longas, às vezes é difícil acompanhar e saber o que foi discutido, né? Então, acabam, às vezes, passando alguns artigos ali que poderiam ser melhores, mas no meio ali da votação, acaba sendo aprovado alguma das propostas que foi feita lá, tá? Então, eu sei que tem coisas que poderiam ser melhor otimizadas ali, mas como já está aprovado, a gente agora só precisa cumprir, tá? Então, não é mais o momento da gente fazer as modificações. Bom, eu fiz um fluxo das ações que vão acontecer para vocês entenderem um pouco melhor como que vai funcionar todo esse trâmite, né, das ADNPs, tá? Então, vamos lá, ó. A gente tem vários atores aqui. Tem o aluno, o professor, a coordenação e o colegiado, a diretoria de graduação e a pró-reitoria de graduação, tá? Então, quem vai iniciar todo o processo vai ser o professor, né? Então, o professor prepara um planejamento das disciplinas que ele leciona, né? Esse semestre 2020/1, preparou o planejamento e preparou o questionário que ele vai enviar para os alunos, ele manda para os alunos, tá? Aí a pergunta, como ele vai mandar para os alunos? Por e-mail, Google Forms, Moodle? Não está especificado. Tá? Então, cada professor pode entrar em contato com vocês de um jeito. Tá? Então, assim, fiquem de olho no e-mail que vocês têm lá no sistema acadêmico, é bem provável que eles entrem em contato por lá, né? Mas se a disciplina usa, por exemplo, um grupo no WhatsApp, alguma coisa do tipo, o professor pode chamar vocês ali e pedir que vocês respondam o e-mail que que ele mandou, né? Ou então pode pedir que respondam um formulário no Moodle, tá? Então, isso aí vai variar, tá, pessoal? Vocês vão ver que vai chegar propostas para vocês de formas diferentes, tá? Dentro do DAELN, a gente tentou fazer algumas orientações. Ontem a gente teve uma reunião bem longa que discutiu um pouco do que pode ser feito, né? Então, talvez muitos dos professores padronizem essa consulta a vocês, mas não existe nada que obrigue eles a fazerem de um jeito específico, tá? Então, pode acontecer aí a consulta de várias maneiras. Vocês, alunos, em seguida, vão responder se concordam ou discordam daquele planejamento e vão informar se existem necessidades especiais. Então, vocês vão dar o retorno para o professor, lembrando que esse retorno tem que ser em 5 dias, né, até 5 dias, do envio dessa comunicação inicial do professor para vocês. Não quer dizer que todos os professores vão mandar essa comunicação no mesmo dia, tá? Isso também é importante. Os professores podem mandar a comunicação para vocês, né, essa consulta para vocês, desde ontem até o meio-dia do dia 12. Tá? Então, a gente tem todo esse período, ó, tem aí mais alguns dias, né, 8 dias ainda que pode ser enviada essa consulta. Tá? Então, vocês podem receber a consulta e vocês vão ter 5 dias corridos
a partir da chegada da consulta para vocês. Aí o professor vai fazer o quê? Ele vai checar se 75% da turma concorda com a execução das ADNPs, tá? Se tiver menos de 75% de concordância, aí não vai poder fazer a DNP. Se tiver 75% ou mais, aí a gente prossegue com o processo. Aí o professor vai fazer o quê? Ele vai enviar dados consolidados mais necessidades especiais da turma para mim e para o colegiado, né? Então eu vou estar representando o colegiado nessa etapa aqui, né? Então o professor, ele vai compilar todas as respostas que vocês deram para cada disciplina em um arquivo único, e esse arquivo único vai ser colocado num processo do curso, tá? Então Sistel tem um processo num sistema nosso, e esse processo entra, esse documento PDF do professor com todas as respostas entra nesse processo. No momento que entrou no processo, quer dizer que o professor obteve os 75% de concordância dos alunos da turma e ele quer ofertar a DNP, então ele está solicitando ao colegiado de curso que avalie a proposta dele, tá? Aí o colegiado de curso, ele vai aprovar ou reprovar cada uma das disciplinas, né, propostas, e vai estabelecer critérios para atender a exigência de 50% no máximo de disciplinas ofertadas no semestre. Então, é aquela história que eu falei para vocês lá atrás. Se a gente tiver intenção e possibilidade de ofertar mais do que 50% das disciplinas de um período, de um período específico, né, a gente vai ter que cortar um pouco como colegiado. Então, o colegiado vai ter que estabelecer critérios para reduzir a 50% ou menos. Tá? A gente não pode ofertar mais de 50% das disciplinas de um período. Tá? Então, não quer dizer que porque o professor consultou vocês, conseguiu 75% de concordância, a disciplina vai sair. Tá? Ainda não está aprovada, ainda tem coisa para acontecer. Tá? Feita essa verificação pelo colegiado, vou passar para o próximo aqui, eu vou fazer a publicação, né, junto com o colegiado, do resultado preliminar. Então, a gente fez as aprovações e as reprovações das disciplinas propostas, eu vou compilar uma lista das aprovadas e reprovadas e vou publicar no site de Sistel. Tá lá no site, no portal da UTFPR, na página oficial do curso. Ali, tanto os professores que fizeram a proposta da ADNP, quanto vocês, alunos, vão ter acesso ao que aconteceu depois da reunião do colegiado, tá? Então, o colegiado tem um papel extremamente importante, porque tem muita coisa para ele analisar nessa etapa, né? E, eventualmente, cortar, tá? Lembrando que, quando se trata dos formandos, aí a gente pode passar por cima dessa regra dos 50%, tá? Vamos prosseguir aqui. Bom, publicado o resultado preliminar, ainda não significa, ele é preliminar, tá? Ainda não significa que as disciplinas aprovadas ali vão ser realmente ofertadas, tá? Porque ainda vai para DIRGRADE, caso elas tenham necessidades especiais, né? Quer dizer, todas as disciplinas aprovadas e reprovadas vão ser comunicadas à DIRGRADE, né? Mas a DIRGRADE, ela vai tentar apoiar tanto a coordenação, o colegiado para tentar resolver o problema dos alunos que têm alguma necessidade especial, de acesso à internet, de equipamento, né? Com o auxílio da Prograde, que é a nossa pró-reitoria de graduação, tá? Então, ali nesse momento vai envolver dinheiro, e talvez seja liberado algum dinheiro na conta dos alunos que precisarem de equipamento, tá? Que se a UTFPR dispor desse recurso, ela vai poder fazer um depósito na conta do aluno, tá? Então, vocês não se assustem quando os professores pedirem para vocês preencherem informações relacionadas à renda familiar, tá? E informações relacionadas à conta bancária, tá? Eu sei que é muito estranho informar esse tipo de informação ali no formulário para o professor, mas é isso que a resolução coloca, tá? Então, talvez vocês tenham que responder essas questões na consulta dos professores, tá? Bom, a DIRGRADE vai verificar, depois dessa tentativa de ajudar quem tem alguma necessidade especial de equipamento, né,
ela vai verificar se, para cada disciplina, se conseguiu atender 75% das necessidades especiais daquela disciplina. Tá? Então, se a gente tem lá 2 alunos numa disciplina que não tem computador, mas a universidade só consegue dar computador para um, ele atendeu só 50% das necessidades. Então, a disciplina não vai poder continuar para ninguém. Tá? Então, tem que respeitar os 75% também do atendimento dessas questões de equipamento. Aí, beleza, as que passarem dessa etapa das necessidades especiais, a DIRGRAD vai devolver o resultado para mim e para o colegiado, e a gente vai publicar, então, no site, mais uma vez, o resultado final. Aí, esse sim. Esse que tiver publicado lá é o resultado final. O que tiver sido aprovado ali vai ser ofertado em ADNP. Tá? Aí o professor não volta mais atrás, tá? O que for aprovado ali vai ser ofertado, mas vocês, alunos, têm até a segunda semana, né, de aula, quando começarem as aulas, lá no dia 3 de agosto, vocês vão ter 15 dias para cancelar a disciplina, se vocês quiserem. Tá? Se vocês cancelarem, a disciplina continua normal com quem estiver lá, mesmo que fique abaixo daqueles 75% e todas aquelas exigências que a gente viu lá atrás. Tá? Vamos continuar, que tem mais algumas coisas e a gente já vai concluir. Bom, eu pulei vários artigos, porque provavelmente são artigos que não importam para vocês na visão de alunos, tá? Mas está lá na resolução se vocês quiserem ver. Tá? Então, eu fiz um resumão com aquela imagem ali de vários artigos. O artigo 17º explica como serão as aulas. Então, aqui tem alguns pontos importantes. Ó. A carga horária semanal não pode ultrapassar o dobro da carga horária normal da disciplina. Tá? Então, a gente tem lá 3 aulas por semana, por exemplo, a carga horária dessas atividades que o professor vai propor para vocês não pode ultrapassar o tempo de 6 aulas por semana. Tá? Isso somando atividades síncronas e assíncronas. Tá? Então, vocês vão ter uma carga um pouco maior de trabalho? Sim, talvez sim, né? Porque tem essa flexibilidade. Mas encarem, na verdade, na verdade, é a realidade, né? Em geral, nas disciplinas, vocês têm que desenvolver alguma coisa em casa, vocês têm que estudar em casa, né? Então, na verdade, fica dentro daquele tempo que vocês usam em casa para estudar para as disciplinas, tá? Então, não tem problema nessa questão. As atividades que forem síncronas, então, quando o professor, por exemplo, abre um Google Meet para conversar com vocês ou para dar uma aula síncrona, ela não pode passar o tempo normal da aula presencial. Tá? Então, se são lá três aulas que vocês têm na sequência, eu vou falar de redes locais, né? Eu não vou poder passar de 2h30 online. Né? Na verdade, é desejável que não se fique 2h30 falando, né? Numa reunião virtual, né? Mas existe essa limitação, então não pode passar desse tempo na aula síncrona. Tá? E tem também essa regra aqui, ó, de toda a carga horária da nossa ADNP, ela pelo menos 10% vai ter que ser síncrona e vai ter que ser gravada, tá? Então, tem esse pequeno detalhe, o professor pode gravar todas as aulas dele, mas ele vai ter que fazer pelo menos 10% da carga horária de forma síncrona. E aí, para fazer tanto para disponibilizar o material quanto para fazer as aulas síncronas, tem algumas plataformas que são permitidas, tá? Porque parece que teve uma reclamação dos alunos com relação àquelas 2 semanas que a gente teve de aulas online, né, lá no começo do semestre, que os professores estavam usando plataformas muito diferentes e isso estava confundindo todo mundo. Então, essa resolução restringe a apenas no modo síncrono o Google Meet, a ferramenta de conferência web da RNP, ou o Big Blue Button, que é um plugin que tem dentro do Moodle, tá, para poder fazer videoconferência. Para o modo assíncrono, só estão aprovados o Moodle institucional e o Google Classroom. Tá? Obviamente que se subentende que comunicações por e-mail ou envio de material por e-mail pode ser feito como sempre foi feito. Né? A comunicação não tem problema ser feita por e-mail.
Se quiser fazer a comunicação por grupo do WhatsApp, tudo bem também. Mas as ferramentas oficiais para disponibilização dos conteúdos e as ligações de vídeo são aquelas que estão ali. Vamos lá. Pulando lá para o artigo 22 agora. Ele fala sobre exames de suficiência. Isso aqui pode ser interessante para alguns de vocês. Tá? Durante o período especial, o estudante poderá requerer exame de suficiência para as unidades curriculares que ele estiver matriculado. Então, só as que vocês estão matriculados. Né? Vocês podem pedir um exame de suficiência, fazer ele e eliminar a disciplina. Né? O exame vai ser virtual, então vocês vão... a gente vai usar algumas ferramentas específicas para poder aplicar uma prova de forma virtual, né? E aí o EAD está aí para isso, né? A gente tem várias ferramentas. E esse artigo, ele suspende temporariamente algumas exigências que o nosso regulamento da organização didático-pedagógica coloca. Esses itens suspensos são esses dois aqui, ó. O nosso regulamento, ele exige, quer dizer, se você já reprovou por frequência na disciplina, você não pode pedir suficiência naquela disciplina, tá? Isso é o nosso RODP que fala. Agora, nesse período, a gente vai ignorar essa regra, tá? Outra regra que vai ser ignorado é que pode solicitar mais de um exame de suficiência por disciplina. Em tempos normais, não pode fazer isso. Agora pode. Então, se alguém já solicitou um exame de suficiência para alguma disciplina e quer solicitar de novo agora porque não passou, pode solicitar. Tá? Então, ele revoga esses dois aqui temporariamente. O artigo 23 fala sobre o TCC e o estágio. Né? Então, TCC e estágio, pela natureza dessas duas disciplinas, é o TCC 2, tá, pessoal? Não o TCC 1. TCC 2 e o estágio, como eles dependem muito do aluno, né, e do orientador, não tem aula, não tem nada do tipo, então a gente tem uma flexibilidade maior. Os professores que cuidam dessas duas atividades não precisam propor a DNP, até porque o estágio e o TCC continuam funcionando, né? A gente está tendo defesas, a gente teve semana passada e semana retrasada defesas de TCC, né? Normalmente, então, essas atividades continuam de forma normal. Tá? O lançamento, eu acredito, na verdade, eu não vi isso com o Moribe, porque os alunos não finalizaram a entrega do TCC, mas acredito que o lançamento no sistema esteja normal. Se não tiver, vai liberar assim que a gente puder voltar para essas ADNPs aí. Nesse período das ADNPs, não vão ser lançadas presenças ou faltas. Tá? Então, o que o professor vai fazer lá no sistema é colocar período ADNP para os alunos que aderiram ao período ADNP, né? Desde que eles entreguem as tarefas que eventualmente o professor solicitar, né? Claro que não basta chegar lá, ficar assistindo aula ou nem assistir a aula, dizer que está assistindo e não fazer as tarefas, tem que fazer as tarefas, né? Então vai ter algumas tarefas de acompanhamento, vai ter, obviamente, as provas, né? E caso você falte uma aula, por exemplo, síncrona, não vai ter falta no sistema, tá? Não tem o conceito de falta. Tá? As avaliações vão ser virtuais, então, quer dizer, quando vocês receberem a proposta de uma disciplina que vai ser ofertada em ADNP, o professor já vai ter colocado como vai ser a avaliação, né? Então, a avaliação, ela vai ser totalmente virtual também, a disciplina vai ser finalizada, tá? Então, vão ter as avaliações virtuais. Continuam as mesmas regras, vai ter que ter no mínimo 2 avaliações no semestre, tá? Como já é normalmente, né? E tem que ter uma recuperação no final, tá? Isso está no nosso regulamento, tanto para as aulas presenciais quanto para esse período. Então, chegou no final do período do ADNP e você não conseguiu nota para passar, você tem direito a fazer uma prova de recuperação para poder recuperar a nota. Inclusive se tiver com 0, tá? Isso vale sempre, não só agora nas ADNPs. Bom, é por aí a parte que importa para os alunos. Vamos para as perguntas? Eba, eu já tenho 2 anotadas aqui. Quem quer falar primeiro, Adriana? Deixa eu ver aqui se tem no chat alguma pergunta. Nenhuma? Nenhuma, né? Então tá bom. Adriana, pode começar. Então, eu tenho... A primeira dúvida as matérias que não derem a DNP, a gente consegue fazer essa prova de validação?
Olha, pelo que está escrito ali na resolução, sim, tá? Você pode estudar por conta e solicitar, tá? Mas a gente ainda não tem essa resposta. Eu perguntei isso hoje para a nossa direção de graduação. A gente não tem a resposta ainda sobre como vão ser essas provas de suficiência, né? Esses exames de suficiência nesse período. Mas eu vou saber te responder daqui a algum tempo. Ah, beleza. Tá? E elas só podem ser solicitadas, Adriana, a partir do dia 3/8, tá? Elas Tá só bom. podem ser solicitadas dentro daquele período ali das ADNPs. Tá? Então, de qualquer forma, você não poderia solicitar agora, né? Tá. Não, é só para mim saber depois Beleza. se alguma não der, se eu posso fazer a suficiência Estou aproveitando dela. já para deixar isso claro para vocês, porque vocês vão ter o resultado dessa história toda das disciplinas que vão poder ser ofertadas, eu acredito que por volta do dia 30, no início do mês que vem, né? Então ainda vai estar faltando um mês para começarem as aulas, de fato. E aí vocês não vão poder pedir suficiência nesse período ainda, tá? A segunda questão, graças a Deus, eu não entro nessa parte, mas assim, eu fiquei em dúvida naquela parte dos alunos que colocarem que eles têm aquela forma de, não tem o computador para estudar alguma coisa que é uma necessidade. Eles têm que colocar isso em todos os formulários ou apenas em um? Porque eu penso assim, tipo, se a pessoa colocar em todos os formulários, pode ser que entendam que tem, vamos supor, 5 pessoas, mas na verdade é uma só que está com aquela necessidade. Na verdade não, eu vou ter que consolidar isso para mandar para a direção de graduação. Então eu vou pegar lá a Adriana aparecendo em 5 turmas, né? E vou identificar se ela tem necessidades diferentes naquelas turmas, mas eu vou compilar o teu nome com todas as necessidades que você tem, né? Porque, por exemplo, você pode ter a necessidade sei lá, de um computador para uma disciplina, mas na outra, com um tablet você resolveria, ou com um celular você resolveria, né? Então, quando vocês responderem às necessidades, respondam exclusivamente para aquela disciplina. Até porque, se só uma disciplina for aprovada, por exemplo, a gente precisa saber qual é a sua necessidade naquela disciplina, né? Se todas as outras forem recusadas, não passarem, aí, e eu identificar que você precisa só de um tablet para prosseguir, e não de um computador, vai ser menos recurso, né? Então, vai ter que ser respondido pensando em cada uma delas. Ah, tranquilo. Ficou mais claro agora. Certo. Só isso? As minhas acabaram aqui. Tá, beleza. Quem é o próximo? Acho que sou eu. Oi, Felipe, diga. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite, professores. Boa noite, Tânia, Almeiro, Moribe, Tássio, Kleber, todo mundo que tá aí. Saudade de todos vocês. Nunca imaginei que fosse falar Boa isso. Noite. Nunca imaginei, mas saudades aí do pessoal e fazer as disciplinas todas na UTF, enfim. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu anotei, tá, o Daniel? E a primeira seria, finalizei as disciplinas lá na modalidade de ADNP. Beleza? Então, sei lá, concluí 60% da minha carga horária. Como que vai funcionar no retorno? Serão ofertadas novas turmas? Só vai continuar as disciplinas que já estavam ofertadas? E aí eu meio que vou ficar ocioso quando voltar? Essa é uma pergunta bem recorrente, Felipe, porque é o seguinte, a gente não tem uma resposta ainda do que vai acontecer depois, tá? Eu acho que a gente não tem uma resposta do depois ainda, porque a gente não tem uma resposta básica que não cabe nem à universidade, mas a todo mundo, né? Quando a gente vai poder voltar a colocar várias pessoas numa sala, né? Ou então a gente vai voltar colocando grupos menores nas salas de aula, né? A gente não sabe como isso vai acontecer. Mas o que eu acredito que vai acontecer pelas discussões que eu tenho tido, e os outros professores podem me ajudar a responder essa, né? Eu acredito que a gente vai voltar, no momento que puder voltar no presencial, a gente já retoma as disciplinas práticas que ficaram completamente paradas, né? E a gente vai ter que ofertar as disciplinas do ADNP, que foram para o ADNP, mas que ficaram alunos sem cursar em ADNP, elas vão ter que ocorrer no presencial, tá? Então, se sobrou um aluno que seja, na minha disciplina de redes locais lá, por exemplo, que não aderiu à DNP, mas todos os outros aderiram, a turma vai ficar aberta no sistema, então, todos os que cursaram, eles não vão ter a nota oficializada no histórico ainda, até eu não concluir a aula presencial com aquele único aluno que sobrou,
tá? Esse é um ponto muito importante. Então, assim, a gente vai ter as aulas práticas, as disciplinas mais práticas sendo dadas por completo no presencial, mais essas disciplinas que não concluíram com todos os alunos sendo ofertadas também. Então, sim, corre o risco de você ficar ocioso sem cursar nada. Mas eu não sei te responder com 100% de certeza, porque pode ser que decidam abrir novas turmas depois, né? E eu não sei como isso vai funcionar, né? Então, não tenho uma resposta 100% precisa para te dar nesse momento. Beleza. A segunda seria a respeito das horas, tá? Visto que aí a gente pode até ter um dobro de horário aula, tá? Como que vai funcionar os horários atuais das disciplinas, né? Por exemplo, para não extrapolar ou uma não dar conflito com a outra. Tá. Quando o professor decidir dar alguma coisa síncrona, né? Alguma atividade síncrona, ela precisa ocorrer dentro do horário normal da disciplina presencial, né? Então não vai ter choque de horário nesse sentido, né? E todas as horas que não forem essas síncronas, que seriam as assíncronas, aí elas podem ser feitas por você em qualquer horário que você se organizar para fazer, tá? Tá. Sobre a semana acadêmica. Não temos nada definido ainda. Eu até conversei com a Tânia esses dias que eu estou pensando em fazer a loucura de tentar organizar a semana acadêmica agora no início de julho, né? Mas assim, olha, eu estou falando para vocês aqui, mas não vou garantir nada, tá? A gente pode tentar fazer ela de forma virtual, né? Claro, no momento que tudo tiver um pouco mais calmo. Mas até o dia 30 desse mês, eu não sei como que eu vou viver. Assim, essa é a verdade, porque todo esse processo que eu estou falando para vocês aí, eu e o colegiado, a gente vai ter um trabalho bem pesado em cima. Então, e os professores, né, para propor essas atividades todas, eles vão ter um trabalho bem pesado agora nesses próximos dias, nos primeiros dias. Então, Mas espera aí que a Luzia está aqui na conversa, eu e ela já organizamos essa semana acadêmica. ah, é? Eu Se posso sair... ministrar uns cursos, hein? Oi? Eu posso ministrar uns cursos aí. Ah, legal, Felipe, ótimo. Eu acho que a gente pode fazer sim essa semana acadêmica, né? Já que vai ter um tempo ainda para começarem as aulas, a gente pode organizar, eu acho que é uma boa. Mas Eu vamos com consigo calma, convidar né? Vamos algumas pensar e pessoas amadurecer a até. ideia. Isso, eu Oi? acho que dá até para a gente utilizar aquele grupo que a gente usou da última semana acadêmica para fazer essa organização. Com Eu tenho certeza. vários amigos meus que poderiam dar palestras e que, como estão todos em home office, não vão se importar em fazer, e daria para a gente fazer no horário de aula, que aí, como tem muitas pessoas que estão trabalhando remoto, não atrapalharia. Isso, é uma boa, com certeza. Ô, Luzia, anota aí Vamos no seu amadurecer, caderninho. vamos Eu tô amadurecendo ouvindo essa aqui ideia. tudo, vou Oi, Luzia. anotar as ideias. Tudo bom? Boa noite, Tudo gente. bem, tudo certo. Beleza. Mas vamos agora focar nas ADNPs, porque é o problema mais urgente, a gente pensa na semana acadêmica em seguida, tá bom? Pode deixar. Então, Felipe, tem mais perguntas ou não? Sobre a definição de formando, Daniel, isso tem algo na resolução? O que é um formando? Ele está cursando, só está pendente o TCC2 e algumas disciplinas do sexto. Não, ele tem, sei lá, 80%, 70% do curso concluído, então ele é considerado formando. O sistema acadêmico me dá uma visão que são os prováveis formandos. Tem lá 13 alunos que são os prováveis formandos. Depois eu posso passar esses nomes, ou eu posso entrar em contato com esses nomes, né? Mas eu não penso em seguir apenas essa lista de prováveis formandos. Eu acho que eu preciso que vocês que têm interesse em terminar logo e que acham que têm condições de terminar logo, entrem em contato comigo para eu ver com o colegiado como a gente pode priorizar essas disciplinas que faltam para vocês, tá? Mas essa decisão é uma decisão que eu não tomo sozinho, tá? Eu tomo com o colegiado porque é uma decisão que cabe ao colegiado, principalmente por causa dessa resolução, tá? Então, eu não tenho uma resposta agora porque isso vai ser decidido só depois, né? Mas assim, olha, eu acredito que, pelo que eu conheço do colegiado, né, a gente vai fazer o máximo sim para ajudar quem está nessas condições já de conclusão, né? Quem puder terminar, com certeza a gente pode priorizar. Acho que é isso, deixar o resto do pessoal aí falar. Valeu. Tem umas perguntas no chat também, Daniel. Vamos lá, deixa eu ver.
Rafael perguntou o que já foi realizado vai contar. Sim, tem disciplinas que tiveram 2 semanas de aula, tem disciplinas que conseguiram chegar até 4 semanas de aula, né? Já aquilo ali está contabilizado, aquilo ali é dado e acabou, né? Por exemplo, se o professor deu 4 semanas de aula, ele conseguiu, então, chegar até 25% da disciplina, ele vai dar mais os outros 75% em ADNP agora, tá? Agora, se o professor só deu 2 semanas de aula, ele vai ter que dar um pouquinho mais no ADNP, tá? Então, continua de onde parou. É o semestre 2020/1 que continua, tá? Se não tiver ficado claro, Rafael, pode mandar ali. O professor Paulo está perguntando, o número de pedidos de exame de suficiência é limitado? Paulo, não sei te dizer. Lendo a resolução, parece que não. Tá? Isso aí é uma questão para ser levada para frente para a gente esclarecer. Tá? Para os alunos saberem, a gente está com várias perguntas, várias dúvidas sobre essa resolução entre os professores. Tá? Então, a gente está buscando as respostas para isso, né? Em algum momento a gente vai ter elas, e então, assim, esse tipo de pergunta que o Paulo está fazendo, por exemplo, são coisas que não estão muito claras na resolução e tem que esclarecer, tá? Então a gente vai resolver. Ó, o Marinho está preparado ali, ó. Tá dando um exemplo. Vai, Mauro. Eu tenho uma pergunta, Oi. Daniel. Oi, Então, Rosângela, diga. Boa já noite, passo para você. Peraí. Mauro, né? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para a professora Rosângela, depois a gente passa para o Mauro, tá bom? Tá bom. A minha é bem pontual. Para o Daniel aqui. Nós temos quantos alunos no total em Sistel? 152 regulares. Regulares. Isso. Tá. Temos 45 pessoas no chat e vários são professores, né? No mínimo, acho que uns 10 são professores, né? Mas a participação nessas reuniões que eu faço, ela costuma ser baixa, tá? O máximo que eu consegui foi 90 alunos numa reunião que eu fiz dessas, presencial, tá? Então, Você mandou esse e-mail quando? eu convidei todos ontem. Ah, tá. Eu mando no grupo do WhatsApp e mando por e-mail para eles, né? No grupo eu tenho 90, não, acho que já passou de 100 no grupo, né? Mas são 152 que a gente tem no curso. Tá. Obrigada. Tá bom? Beleza. Mauro. Oi, boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Mauro. Tudo bem? Seguinte, eu tenho uma dúvida que é com relação a atividades que são feitas assim no período, como se fosse no período da aula, né? E que aí, no caso, isso, atividades síncronas. Para a gente se preparar tal para esse tipo de atividade, eu gostaria de confirmar se elas vão respeitar o horário, a grade de horários que hoje é colocado no curso ou não. Elas têm que respeitar, Mauro. Tem que respeitar. Então, assim, Eu tenho 5 aulas de redes lá na segunda-feira, das 6h40 às 23h, então as aulas vão ser efetuadas nesse período, então, né? Elas podem ser efetuadas, tá? Não quer dizer que vai ser, né? Enfim. O que o professor tem que fazer síncrono é só 10% da carga horária total, tá? Então, isso. Pode ser que com um encontro só, no semestre inteiro, ele já resolva. Por exemplo, uma apresentação de trabalho, alguma coisa, né? Perfeito. Mas vai ser naquele horário da segunda que você falou. Então, vai ter que ser lá. Então, se o professor resolver por uma atividade síncrona, ele vai informar os seus alunos, só que obrigatoriamente vai ser dentro dessa grade de horário definida já no começo do semestre, né? Para não ter nenhum choque, tá bom? E as atividades assíncronas, normalmente gravadas, você acessa de acordo com quando quer fazer. A orientação do professor. Isso. Ok. Não, só isso então, professor. Beleza, tá certo. Tá bom. Obrigado, Mauro. Quem aí tem pergunta agora? Vamos lá. Oi, professor. William aqui, boa noite. Oi, William. Só deixa eu aproveitar o que o Paulo falou ali no chat, ó, Mauro. Se você não puder participar, não tem problema. Vai ser gravado e não vai ter presença. Isso é verdade. Então, olha, se você
não puderem participar de algum dos encontros síncronos, ele vai ter que ser obrigatoriamente gravado e disponibilizado para a turma, né? Então você pode assistir depois, tá bom? Ok, perfeito. Beleza. William, desculpa interromper. Não, imagina. Então, eu tenho duas perguntas. A primeira é também sobre esses encontros síncronos aí, né, online. A minha preocupação é a seguinte, né? Porque o professor ele tem a obrigatoriedade dos 10%, né? Mas vamos supor aí, sei lá, dependendo da matéria, né? Talvez surja ali um pouco mais de dúvidas, né? Talvez seja necessária ali uma atenção, né? Não só de ter aquele vídeo gravado, mas um encontro online, né? Uma live, né? Para resolver dúvidas dos alunos, né? E a questão é se meio que daria para negociar e aumentar um pouco, né? Ao invés de ser uma vez no semestre, assim, fazer algo um pouco mais que isso para pelo menos tirar as dúvidas seria excelente, né? Porque aquele negócio de tirar a dúvida só pelo e-mail fica muito complicado, né? Olha só, ali na resolução, eu até não coloquei na apresentação, agora que você falou que eu estou lembrando. O professor ele tem que estar disponível naquele horário que ele coloca como horário de atendimento aos alunos, né? Então, ali no planejamento da ADNP do professor, ele vai especificar qual é esse horário. Então, vocês vão poder tirar dúvidas com eles. Assim, olha, eu acredito que se você conversar com os professores e combinar tudo direitinho, com certeza o professor ele não vai se opor a marcar um horário de atendimento que ambos possam, né, para tirar alguma dúvida por vídeo. Eu acho que é perfeitamente possível, né? Agora, o ideal, o que a resolução pede é para não extrapolar o tempo da aula, né? Então, o ideal seria marcar os encontros síncronos dentro do horário normal da aula. Tá? Desculpe, professor, também, se não me engano, na especificação foi determinado assim que 10% é o mínimo, né? Isso, não pode ser mais, pode ser mais. Né? Esse síncrono, ele tem, o máximo dele é o tempo de aula da disciplina, porque ele tem que ser dentro do horário da disciplina, né? Então, não vai poder passar daquele horário ali. Ok, mas a quantidade de ocorrências desse evento síncrono pode ser de acordo com o professor, né? Sim, pode ser semanal, inclusive. Né, tal. Ele pode, inclusive, trabalhar toda semana no síncrono, sem problema. O que o professor, um exemplo do que o professor pode fazer no dia da disciplina, no horário da disciplina, ele vai lá, abre um vídeo ao vivo, dá a aula dele, permite que os alunos façam perguntas no meio da aula, né? Mas como ele vai gravar e vai disponibilizar depois, isso aí pode ser assistido pelos alunos depois, né? Então não tem problema. Perfeito. Se os demais professores tiverem outro entendimento e quiserem abrir o microfone para falar, fiquem à vontade, tá, pessoal? William, vamos continuar? Você tem mais perguntas? Então, na verdade, é uma coisa só, meio que uma pergunta / sugestão aí, né? Não sei. Mas então, a coisa é que eu tô matriculado, eu acredito que em 8 disciplinas, né? Todas do 4º período. E dessas 8 disciplinas, eu acho que eu só tenho condições de fazer 2 delas, né? Porque a grande maioria envolve laboratório ou então cálculo muito complexo que presencialmente já tem uma dificuldade enorme, né? Online, então, a distância, né, de jeito nenhum. Piora, né? Então, eu que tenho 8, vou ficar com 2, no fim não sabemos nem se essas 2 vão abrir, né? Talvez uma, talvez nenhuma, né? E isso é muito abaixo daquilo que eu acredito que eu poderia fazer, né? Infelizmente, né? Não cabe ao colegiado, né? Mas sim a DIRGRADE, PROGRADE, né? A questão de não poder pegar mais disciplinas, né? Por exemplo, poderia encaixar empreendedorismo, outras disciplinas assim, nessa situação, né? Mas não vai ser possível. Então, a questão é que se existe um planejamento, ou se
existe possibilidade, né, por exemplo, do professor que acabar sem ter turmas, né, ADNP, né, de talvez passar algum mini curso para que pelo menos assim dê para matar algumas horas, né, complementares, seria ótimo, né? Olha só, bom, vamos lá. Você tem aí 8 disciplinas, né? Se você pensar nas disciplinas que são práticas e não podem ser feitas no modo remoto, essas você já pode eliminar, porque provavelmente o professor não vai conseguir propor para a gente, né, de fazer no modo remoto. Aí, você pode analisar todas as propostas que vão chegar dos professores e você pode dizer que concorda com todas, né? Se por acaso ficar muito pesado para você, né, depois que você concordou com todas, digamos que todas foram aprovadas e você considerar que ficou muito pesado, você pode desistir de algumas dessas disciplinas. Você pode pedir o cancelamento da disciplina em até 2 semanas depois do início dela. Então você consegue dosar bem. A questão dos professores que podem ficar sem aula, né? Que era a segunda pergunta. Se o professor ficar sem aula ou se ele não conseguir, por algum motivo, ofertar a DNP, tem muitos professores que já estão se planejando sim para fazer alguns grupos de estudo, para ofertar um mini curso, ofertar uma palestra, uma live, alguma coisa do tipo, né? Não tem nenhum problema em fazer isso. Dá para fazer. Depois vocês podem pegar um exame de suficiência, por exemplo, se vocês se sentirem preparados, né? Vocês podem muito bem, por que não, pegar e estudar por conta própria e fazer um exame de suficiência depois, né? Nada impede. Né? Então, assim, tem um curso de empreendedorismo bom, eu não sei se a professora Rosângela vai acabar conseguindo ofertar empreendedorismo ou não, né? Eu tenho uma questão com relação a isso, até me inscrevi aqui no chat. Ah, tá, eu não vi, desculpa. Com relação a isso. Então, como o William falou, por exemplo, se ele não pode fazer as disciplinas que ele gostaria, mas que pelo nível de complexidade ou laboratório, enfim, ou a própria limitação, né, do aluno com relação a um conteúdo e tal, que ele identifique que ele vai sair prejudicado, e ele não pode se inscrever em outra disciplina, mas existe, Pigato, a possibilidade de ele ser ouvinte numa outra disciplina que um outro professor está ofertando, ele não está ali formalmente, né, enquanto sistema, mas ele pode, como ouvinte, participar e depois fazer uma proficiência. Com certeza, pode sim. Ele valida isso. Se, por exemplo, ele está no 4º período e ele assistiu uma optativa do 6º período, ele antecipa. Não. Isso mesmo. Então tá. Perfeitamente. Então, assim, no momento que vocês verificarem lá no site de Sistel, quais são as disciplinas que foram aprovadas e porventura, vocês ficaram com uma carga horária muito baixa, mas vocês gostariam de aproveitar o tempo para fazer como ouvinte alguma outra disciplina, vocês podem procurar esses professores, né? Vocês podem pedir para entrar na turma, cursar, só não vai poder validar aquela disciplina, tá? Vai ter que depois fazer um exame de suficiência, né? Porque você não faz parte daquela turma. Né? Mas, com certeza, se o professor concordar, a sugestão da professora Rosângela é muito pertinente. Deixa eu ver ali o chat. O programa de padrinhos de turma terá continuidade? O Marinho está perguntando, né? Pois talvez meio cedo para eu responder isso, né? Vamos ver como vai ser as ADNPs, se a gente vai conseguir ofertar bastante coisa, né? E daí eu acho que a gente pode sim abrir o programa de padrinhos de novo, né? Talvez principalmente porque talvez tenha muita gente que vai ficar ociosa, né? Então pode aproveitar esse período para apadrinhar. Você quer colocar alguma coisa, Marinho, mais específica? A princípio não, era mais essa dúvida, né, se a gente talvez tenha mais necessidade, talvez até tenha um retorno diferente do semestre anterior pela necessidade. Pode ser, né?
É bem interessante fazer o programa assim, eu acho que a gente pode continuar. Talvez de um formato um pouco diferente, né? Um pouco mais limitado e mais pontual, específico para quem está precisando, né? Mas dá para fazer sim. Eu estou devendo para todos vocês que participaram do apadrinhamento, estou devendo os certificados, né, de participação, mas eu vou fazer. Calma. O meu você pode tirar da lista, tá? Tá bom. Concluiu já, né? Eu Tá, só estou fazendo como voluntário ultimamente. Deixa eu ver se o William concluiu as perguntas dele só antes da gente prosseguir. Não, era isso mesmo, Isso, professor. tá. Obrigado. Beleza. Obrigado. Vamos ver ali, ó. O Alan está falando, a informação de que o professor vai adotar a DNP será por canal oficial ou específico? Tá. O que vai acontecer? Olha, não está especificado em lugar nenhum como o professor tem que fazer essa comunicação com os alunos, tá? Então, não fala se é por e-mail, se é pelo Moodle, não fala. Então, dentro do departamento, a gente se organizou e a gente citou algumas possibilidades ontem em uma reunião, que seria fazer um formulário dentro do Moodle da disciplina ou fazer uma consulta por e-mail, tá? Mas, assim, cada professor pode escolher como vai fazer. Então, a minha sugestão para vocês é que, a partir de agora, até o dia 12, que é o período que os professores podem encaminhar a consulta para vocês, que vocês fiquem de olho no e-mail de vocês, tá? Vocês vão ter que responder até o dia 17, tá? Mas os professores têm que encaminhar com 5 dias de antecedência, então eles podem mandar até o dia 12 só, né? Então, até o dia 12, chequem o e-mail todos os dias, verifiquem, não sei se vocês têm grupo do WhatsApp da disciplina, verifiquem também, vejam o Moodle, né? O ideal é vocês já até verificarem no portal do aluno se o e-mail que vocês têm lá é um e-mail atualizado, né? Se os meus e-mails chegam para vocês, o e-mail que está lá está atualizado. Se vocês não têm recebido e-mails meus, então deem uma olhada que tem alguma coisa errada, tá? Às vezes vale a pena até checar o spam, né? Porque pode acontecer de ir para o spam, tá? Então, Alan, se eu não tiver respondido a tua pergunta 100%, me fala. Rafael, se a disciplina não for aprovada nesse processo que você detalhou, vamos ter que esperar o retorno normal. Sim, se a disciplina não for, se o professor decidir que não vai ofertar, ou se a disciplina é muito prática e não tem como ofertar, ou então ela não passar por todos esses processos e exigências que a gente tem, a disciplina não vai ser dada no ADNP e ela vai ser dada, sim, quando a gente voltar para o presencial, tá? E se a disciplina for dada no ADNP, mas não forem todos os alunos da turma não participar, se ficar algum aluno sem participar, também a turma vai ter que voltar para o presencial, tá? Então, a turma só não volta no presencial se 100% dos alunos cursarem e forem até o fim, cursarem a disciplina, não decidirem cursar a disciplina. Tem mais dúvida, né, do Leôncio? Professor, Oi. Posso só complementar? Sim, diga, Rafael. Pensando no pior cenário, por exemplo, eu estou matriculado em 6 disciplinas. Se nenhuma for aprovada no processo, eu posso me matricular em outras nesse período? Não. Ou eu vou ter que ficar parado, esperando? Vai ter que ficar parado. Já vou explicar esse parado entre aspas, tá? É que assim, não existe matrícula nesse momento. Ninguém faz matrícula, ninguém muda de turma, ninguém começa a disciplina nova. O que você pode fazer, então, agora eu vou explicar o aspas no parado, é seguir a ideia da professora Rosângela, né? Você pode procurar outras disciplinas que vão ser ofertadas, ou você pode ver se algum professor vai ofertar um grupo de estudos e participar de forma bem independente ali, né? Você não vai estar validando aquela disciplina para você. Você vai só estar aproveitando o conteúdo dela para depois poder pedir um exame de suficiência quando a gente voltar, tá bom? É isso. Tá respondido, Rafael? Sim, e só uma outra complementar. Uhum. Aí, pensando no pior cenário que nenhuma for aprovada, por exemplo, eu tô matriculado na disciplina do Kleber lá. Tá. Mas se nesse meio tempo, aí, por exemplo, que o projeto dele não passe lá, a gente não faz ou ele não oferte. Eu posso estudar por conta e pedir o exame para fazer a prova, para tentar ver se eu passo?
Pode sim. Pode, com certeza. Enquadra nesse... Olha, a questão do exame de suficiência, eu vou ter mais informações quando chegar mais próximo do dia 3 de agosto, tá? Por enquanto eu não tenho muita informação, porque vocês só vão poder pedir esse exame de suficiência a partir do dia 3 de agosto e só para as disciplinas que vocês estão matriculados, tá? Então eu não tenho ainda detalhes sobre como vai ser esse processo, mas a princípio, lendo a resolução, eu entendo que você vai poder pedir sim o exame de suficiência. Beleza, obrigado, professor. Ok, obrigado, Rafael. Só mais uma questão que agora eu lembrei. Para aqueles alunos que cursarem, participarem da ADNPs, certo? Daquelas disciplinas ADNPs. E se porventura um aluno reprovar, ele não desistiu, ele não mandou uma comunicação, não formalizou isso com 15 dias, foi 10 aulas, 8 aulas e desistiu ou reprova na disciplina. Ele está reprovado. Isso. Conta lá no coeficiente dele e ele não tem direito a fazer a disciplina no modo presencial quando voltar. Ele tem que fazer uma matrícula nova quando for ofertada. Quando abrir o semestre 2020/2, ele vai poder fazer uma matrícula nova nessa disciplina. Exatamente. Então, isso é bom que fique bem claro, né? Isso. Ok. Leôncio, dúvida com relação aos professores conciliarem as disciplinas para que possamos fazer o máximo possível. Pois é, Leôncio. Você só vai poder participar das disciplinas que você já estava matriculado, né? Então, como as aulas síncronas, que são aquelas feitas, né, com um vídeo, né, uma videoconferência, alguma coisa do tipo, elas só podem ocorrer no horário da aula, né, no horário que a gente tem lá da aula presencial, não vai ter sobreposição. Então, por exemplo, se você está matriculado em 5 disciplinas e todas forem para o ADNP, você não vai ter sobreposição de aulas, porque elas têm que ocorrer no horário normal delas. Tá? Não, Pigato, a minha dúvida também é com relação é que só vão ter 14 semanas para terminar esse semestre. Se pegar as disciplinas que conseguir pegar, que no meu caso seriam a metade do que eu fiz, são 3, será que é suficiente para terminar? Eu não entendi. Assim, olha, na verdade, a gente vai continuar o semestre de onde ele parou, né? Não vai ser desde o início. Então, em geral, vai ter ali 75%, 80% ainda para fazer. Certo? Professor, eu acho que eu entendi a dúvida do Leôncio, é porque ele está achando que cada aluno só pode cursar 50%. Na verdade, Leôncio, 50% é do período. Como nós dois temos um período ali, tipo, quinto, sexto, terceiro, tipo, a gente talvez consiga pegar todas as matérias. Talvez vocês consigam 100%. E eu acho que, assim, existem se forem ofertadas todas as que vocês estão fazendo, né? Por vocês serem formandos, a gente pode aprovar todas, né? Então tem esse ponto ainda. Talvez vocês consigam 100% sim. Pode fazer uma parte da lista VIP, Leôncio. Entendi. É por aí. É a lista que eles querem botar para fora da faculdade logo. Se o Leôncio não tiver nenhuma pergunta mais, é o Marinho agora. Não tem mais não. Obrigado. Então tá bom. Boa noite a todos. Obrigado. Então, a dúvida que surgiu é o seguinte, vamos supor que começa a disciplina na DNP, e aí lá por metade de setembro volta à normalidade e desejam que as aulas presenciais retornem, enfim, provavelmente com algumas restrições, mas vamos supor que volta-se a falar em ter aula presencial. A DNP vai até o final de novembro normal, como está programado, ou ela para onde ela está e dá continuidade daí no presencial? Bom, a gente não tem nada oficial sobre isso ainda, tá? Mas o que a gente ouve as ADNPs vão até o fim, né? Elas têm que ir até o final do calendário delas. Então, o que nos disseram é que pode haver sobreposição das aulas presenciais com as aulas ADNP, tá? Agora, eu não sei mais informações além disso que eu estou falando aqui, né?
como vai acontecer, quando vai, a gente não sabe exatamente quando vai ter o retorno, então é basicamente por isso que não tem uma instrução específica sobre isso, né? Não sei, Tânia, você tem alguma interpretação diferente da minha? Se quiser complementar. Então, Marinho, isso ainda não está resolvido, né, em relação aí a Prograde, né? Mas, assim, dependendo do número de alunos, muito provavelmente esse período não vai acontecer junto, tá? Primeiro que a gente já está achando que as chances de que isso aconteça junto sejam muito, muito remotas em função do próprio problema da pandemia. Vamos imaginar que as coisas melhorem, vamos torcer, né, que as coisas melhorem. Se a gente já tiver a possibilidade de voltar, pelo que eu senti, pelo que a gente conversou e que eu ouvi na reunião, a intenção é que se faça um planejamento de tal forma que primeiro se espere acabar as ADNPs para depois, então, voltarem às aulas presenciais. Tá? Então, vai depender muito do número de alunos que a gente tenha que vão precisar das aulas presenciais, né? Ou seja, o número de alunos que não fizeram ADNPs, e vai depender também muito do período que a gente possa vir a retornar. Porque mesmo que a gente retorne, a gente certamente não vai poder colocar o mesmo número de alunos em sala de aula, certo? Okay. Então, isso, você viu que a gente tem várias variáveis aí e que a gente não consegue respondê-las nesse momento, né? Mas a intenção é que isso não aconteça junto. Ok. Bom, mais uma dúvida. Apesar de a gente não ter terminado ainda o primeiro semestre de 2020, o segundo semestre de 2020 poderá não existir? De repente já passar para o primeiro de 2021? Não, não tem como. O que pode acontecer é que o nosso calendário vai ficar todo alterado, certo? Mas não tem como. Nós temos que finalizar o 2021 e depois entraremos no 2022. Okay. Não tem a possibilidade da gente bypassar um calendário e criar Não. Mesmo que a gente fosse seguir as disciplinas normais, não tem como. Ele efetivamente tem que acontecer. É que ninguém mais quer 2020, a gente quer acabar logo. Todo mundo quer se livrar logo, né? Mas infelizmente talvez a gente carregue 2020 para 2021. Ok. Mas vamos torcer para que as coisas, né, a gente consiga, resolver o mais rápido possível. Mas a ideia é essa. Primeiro, a ideia é prejudicar o menos possível os alunos, certo? E fazer com que também os alunos tenham que voltar e a gente não possa recebê-los com segurança na universidade, né? Porque a universidade vai ter que se adaptar em função do que vai acontecer daqui para frente. Eu tenho uma sugestão, todo mundo pedir uns macacão lá da NASA, lá, tipo astronauta, aí vai de boa. Isso, tá bom. Resolve, né? Obrigado, Tânia, obrigado, Marinho. Obrigado. Vamos ver ali, ó, tem mais perguntas no chat, ó. No caso de alunos com dificuldade de acesso à internet, a TFPR tem alguma parceria com a operadora de celular que poderia ajudar aumentando o acesso ou o pacote de dados do aluno? Pois eu não ouvi nenhuma informação sobre isso até agora, eu acho que a Tânia também não deve ter ouvido, né? O que eu ouvi é questão de auxílio com recursos financeiros, né? Agora, como vão resolver essa questão, talvez possa mudar daqui a algumas semanas, porque, por exemplo, digamos que a gente identifique que muitos alunos têm problema de acesso à internet, então valeria a pena fazer uma parceria com o operador, né? Mas se for só um probleminha pontual, daí vale a pena você dar o dinheiro para o aluno comprar um plano melhor, né? Contratar um plano melhor. Então, eu acho que essa questão ela está bastante aberta ainda, tá? Não tem uma definição. Bom, eu mandei ali para vocês a lista de presença, principalmente para os alunos preencherem, para eu depois fazer
a declaração de participação para usar como atividade complementar, tá? Então, preencham, por favor. E aí, ali naquele formulário, eu também deixo um campo que é opcional, vocês preenchem se quiserem, se tiver alguma dúvida que vocês não tiverem perguntado aqui agora, tá? Mas eu não estou encerrando a ligação ainda, a gente pode fazer mais perguntas. Daniel, deixa eu só falar uma coisa. Sim. Em relação a essa questão aí das necessidades dos alunos, né? É bom frisar, né, que a disciplina só vai ser ofertada se a faculdade conseguir atender 75% dos alunos que queiram efetivamente cursarem aquela disciplina, né? Então, se a faculdade não conseguir atender o aluno, a disciplina não vai ser ofertada. Os 75% que está ali no documento, né, a faculdade não vai ofertar. A gente pega o conjunto de alunos que aceitou, que tem que ser maior que 75% ou igual, né? Pega esse conjunto aí e esse conjunto vai para frente. Aí a gente olha para esse conjunto e tenta resolver os problemas de necessidades especiais, pelo menos 75% dos problemas daquele conjunto ali, né? Então, 75% dos que concordaram. É bem confuso o negócio, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Uma outra coisa também, aí eu não sei, os professores, por exemplo, eles têm até o dia 17 para decidirem se vão ofertar a disciplina ou não, certo? Em função também de todas as nossas variáveis pessoais. Então, a partir do dia 17, eu acho que já pode ser divulgado as disciplinas que efetivamente não serão ofertadas pelos professores. Né? Preciso confirmar se vai poder ser nessa data. Deixa eu ver aqui. Não sei a data, mas a data é antes de sair o resultado das outras, né? Tem um preliminar, aí o aluno já né? Isso, acho que é dia 17, me parece. Eu vou colocar aqui, peraí. Ou 18, dá uma olhada, por favor, Vocês estão vendo a apresentação aí? Sim, tá entrando. Vamos ver aqui, ó. Logo depois, deixa eu ver, ó, depois da reunião do colegiado, tá, Tânia? Então, no dia 18, o colegiado vai finalizar todas as aprovações ou reprovações de disciplinas, tá? Após essa reunião, imediatamente eu já vou publicar isso e vou encaminhar para a DIRGRAD. Então, eu publico antes de encaminhar para a DIRGRAD. Tá, mas eu digo assim, os professores que não optarem pela DNP, nessa data a gente já tem. Sim, a gente pode liberar tudo mesmo, né? A gente pode... porque daí o aluno não fica na expectativa, né? Todas as disciplinas do curso e indicar as que estão sendo ofertadas. Aliás, que estão sendo ofertadas não, as que poderão ser ofertadas. Aquelas que não estiverem lá ou estiverem identificadas como que não serão ofertadas, o aluno já sabe eliminadas. Que já estão eliminadas. Aí o aluno não vai ficar esperando ou ficar com aquela expectativa de que talvez ela seja ofertada. Isso eu vou divulgar amplamente para todo mundo, então... então isso pode ser divulgado antes, né? Isso. Quando os professores... No dia 18, assim, na verdade eu conseguiria divulgar isso depois da meia-noite do dia 17 para 18, né? Então eu vou esperar a reunião, 19. Vou esperar a reunião, assim que terminar a reunião eu publico essa lista com certeza. As que não serão certamente ofertadas. Isso mesmo. Né? Porque daí o aluno já sabe que, mesmo que ele optou por aquela disciplina, ele já sabe que aquela ali está fora da lista dele. Isso, perfeito. Tá bom? Então é isso, não era só isso que eu queria acrescentar. Temos mais alguém querendo fazer perguntas? Vamos lá. Professor, tem outra pergunta aqui. Sim, William, diga. No caso no meio do caminho aí, pessoa que tiver problemas com equipamento, ou no caso internet, né? Se haveria possibilidade, assim, de flexibilizar a questão das entregas das atividades, né? Ou se o professor marcou a entrega de tal atividade no dia tal, vai ter que ser no dia tal e meio que não vai ter conversa. Assim, eu acho que como vai estar no planejamento, é muito complicado você
mudar o que está naquele planejamento, né? Porque foi acordado entre as partes lá no início, né? Mas assim, olha, é claro que se o professor vai colocar uma entrega para ser feita, e você já tem naquele planejamento, você já sabe para quando essa entrega vai ser feita, é bom que você já se planeje com antecedência, então não deixar muito para a última hora, mas claro, eu acho que o professor dá uma margem ali adicional de tempo, eu acho que faz parte, né? Vai de cada professor, né? Então, assim, não tem a autonomia do professor que não pode ser ferida, né? O professor tem a autonomia de decidir o que ele faz dentro da disciplina dele. Então, por exemplo, o que eu provavelmente faria? Eu colocaria lá a possibilidade de entregar um dia depois com algum peso um pouco menor na nota daquela atividade. Faria isso tranquilamente. Certo, William? Não, tranquilo. É porque, na verdade, né, eu tenho um computador aí que tá com meio que uns problemas de superaquecimento às vezes, né? Entendi. Então, assim, tem dias que roda o dia inteiro, tem dia que começa a desligar a cada 15 minutos, né? Entendi. Então, A gente uma tem questão um bem grupo, complicada. tem um grupo do Daelne para alunos que tem alguma, talvez, eventual necessidade. A gente está tentando se ajudar ali entre alunos com o apoio de alguns professores, né? Foi uma iniciativa da Tânia. Então, qualquer coisa, você fala com a gente que a gente tenta resolver. Às vezes alguém tem um computador para doar ou emprestar temporariamente, né? A gente consegue resolver isso aí, às vezes, entre nós. Professor, Não, tranquilamente. Perfeito. só falar para o William trazer uma cerveja para mim aqui em São José, que eu tenho uma loja que eu posso consertar para ele. Assim, faço até o serviço de graça, mas ele paga a cerveja. Aí, Opa! aí é entre vocês. Olha, o problema já resolvido na conversa com a coordenação. Vai aparecer um monte de gente para consertar o computador. Eu vou encher a cara. Tá Se inscreve lá no grupo e oferece o serviço em troca de cerveja. Meu Deus, ele vai sair da quarentena direto pro AA, gente. Opa, A aí sim. Daniele está perguntando ali no chat se essa gravação vai ser disponibilizada para quem não participou. Sim, eu vou disponibilizar a gravação. No início dessa gravação, eu até falei que todo mundo que entra aqui na gravação concorda com, às vezes, eventualmente, a sua cara aparecendo ou a sua voz aparecendo, tá? Então, eu vou disponibilizar no YouTube de Sistel e vou mandar para todo mundo com certeza. Temos mais perguntas? Professor, eu acho que tu já falou isso, mas eu não sei se eu não percebi no momento que você falou, se eu esqueci mesmo. É a idade, costumes. Eu posso pedir suficiência de matérias que eu não estou matriculada? Pelo ADNP, não. Porque no momento que a gente está agora, como está tudo suspenso, não está tendo os exames de suficiência, né? Então, a gente teve a inclusão, até foi o nosso diretor de graduação que conseguiu incluir esse artigo aí do exame de suficiência. Só que como é uma reunião que tem votação e tudo mais, o que eles votaram lá foi a inclusão do exame de suficiência só para as disciplinas que você está matriculada nesse semestre. Beleza. Tá? Então não pode ser nada fora disso. Só porque eu queria matar tudo na suficiência. No momento que voltar para o presencial, você pode solicitar um exame de suficiência. Beleza. Tá. Beleza. Bom, se a gente tem mais alguma dúvida, pessoal, alguma coisa, não esqueçam de assinar aquela lista. Assinar a lista é boa, né? O hábito, né? Preencham, né, o nosso formulário ali, está no chat, para vocês receberem o certificado de participação. Tá? Mais alguma pergunta? Essa é sagrada, já está assinada, professor. Bom, então, pessoal, muito obrigado por terem participado. Obrigado também aos professores que participaram aqui. Eu acho que está todo mundo com várias dúvidas, né? Agora não. Vamos tentando tirar as dúvidas. Agora, se alguém preencheu lá no formulário alguma coisa, alguma pergunta que não ficou esclarecida aqui, eu vou entrar em contato depois, talvez lá no grupo do WhatsApp ou por e-mail, e respondo para todo mundo, tá? E o bom é que deu para matar a saudade um pouco também. Né? Já ajuda, né? Vamos fazer uma coisa legal agora para encerrar? Todo mundo abre o microfone, fala tchau, e daí a gente encerra. Tá? Vamos fazer bagunça agora. Tchau.
Falou, boa noite a todos. Tchau, boa noite. Luiz, está muito Luizinho. Não, não vou falar tchau, não. Por aqui dá pra dar beijo, dá pra dar abraço. Vou pro inferno. Um abraço É saudade do Kleber. Tá normal. Ô, Kleber. Obrigado, o Kleber tem que abrir a câmera aí. Olha lá, Fala, Jana. Clepinho. Professora Jana também. Ô, Kleber, tá jogando o que aí, Kleber? Kleber com Tá cara jogando de maluco CS, que não sai da lan house. Trabalhando, Counter-Strike. Tá jogando CS aí. Pega a dica com o Kleber aí de como cortar o cabelo. Para de jogar porque a máquina esquenta de 15 em 15 minutos. Trabalhando, moçada. Ô, Kleber, trabalhando. você tinha mais cabelo antes da pandemia, né? Hein, é que os cabeleireiros estavam fechados, a minha filha tá cortando pra mim agora, vocês gostaram? Passando a maquininha, né? Hã? Cortando não, passando a maquininha. Sim, tem 9 anos, eu passo a maquininha. Aí eu falo assim, Bom pai, demais, Kleber. você não vai sair de casa. Paga né, pai? 10 e deu, pô. Ô, Kleber. Na verdade, o Kleber é meu fã. Você estava no início aí da conversa que eu contei a novidade? Tava. Parabéns. A pessoa consegue no meio da pandemia, né? Mas vocês não se livraram de mim, não se preocupe. Só mesmo. O Leôncio que eu diga. Assim, na percepção de vocês, dos alunos, vocês acham que os colegas vão realmente aderir às ADNPs? Pessoal, só Eu vou acho fazer uma que coisa. depende. Eu vou encerrar a gravação agora para a gente poder ficar conversando aqui, tá bom? Tá. Tá. E a gente Vou depois... ligar, professor.